Bom, vamos falar um pouco sobre a dengue. A dengue é uma doença, se a gente pensar que nos tempos de Oswaldo Cruz, no século XIX, o Brasil estava fazendo campanhas para poder invadir quintais e atacar os criadouros do mosquito, e nós estamos no século XXI fazendo a mesma coisa, né? Os órgãos públicos estavam comemorando há pouco tempo aí que conseguiram avançar um pouco na legislação para poder invadir o quintal, poder multar o proprietário. Então a gente vê que nós não andamos nada em 200 anos nesse aspecto. A dengue é transmitida pelo Aedes aegypti, um mosquito que veio da África para o Brasil, por isso que ele tem esse nome, né? Ele é original do Egito. E esse mosquito cria em água limpa e parada, e essa água limpa e parada na época de chuva nossa se multiplica muito, porque qualquer recipiente pequeno que seja vai juntar um pouco d'água, essa água é limpa, o mosquito pode colocar seus ovos ali, porque as larvas dele, elas saem dos ovos e elas já vêm com uma pequena reserva de alimento. E então ela consegue se desenvolver mesmo que naquela água tenha uma matéria orgânica muito baixa, um índice muito baixo. Ao contrário do mosquito culex, que é aquele pernilonguinho comum que voa no ouvido da gente à noite, e aquele lá não transmite nenhuma doença importante, o incômodo dele é realmente o barulho que ele faz, as picadas, e aquele lá cria em água poluída, em córregos, em rios, em lagos, em água que recebe esgoto, né? Agora, a água que tem peixe, os peixes comem as larvas e isso ajuda um certo controle biológico desses insetos. Mas voltando a falar do Aedes aegypti, a nossa esperança hoje seria uma vacina que fosse eficiente, que ainda não existe. Tentaram em alguns lugares, até alguns estados brasileiros, vacina para dengue, mas não está funcionando adequadamente ainda. O vírus da dengue ele é muito parecido com o vírus da gripe, que vai se modificando, vai mudando. E quando chega uma linhagem de vírus muito agressiva, que causa sintomas muito agressivos, são aqueles surtos que saem na televisão, que matam pessoas, porque às vezes ele pode não morrer especificamente da dengue, mas ele pode ter o seu quadro agravado com outros sintomas, pegar uma pneumonia, uma outra coisa por tabela, e isso causar a morte. Então, na verdade, o problema é constante, ele continua aí. O que acontece é que as autoridades e a população em geral são pegas de surpresa de vez em quando com uma linhagem de vírus mais agressiva, né? E então a dengue, basicamente aquilo que é feito de passar de casa em casa, de recolher, de eliminar criadouros, hoje em dia não está sendo eficiente, não está sendo porque caiu muito no comum. O que valeria mais a pena seria uma campanha massiva pelos meios de comunicação, uma campanha mostrando exatamente o mal que a dengue pode causar, pessoas debilitadas pelo efeito da dengue e o porquê que o vírus pode causar todo aquele sintoma. Porque enquanto a gente não tiver, a ciência não nos der uma vacina eficiente ou alguma outra técnica, a compreensão de cada um, a participação de cada um, eliminando criadouros, desde os pequenos até os maiores. Então se você tem uma casa e fala, minha casa está limpa, não tem nada aqui, eu já sei que aqui não tem criadouro, mas está aparecendo mosquitos da dengue na sua casa, procure saber o que acontece além dos muros da sua casa. Quem mora aqui nessa casa vizinha, quem mora na outra casa vizinha, nos fundos, né? Quem mora num raio aí de 50 metros no meu quarteirão, porque outros devem estar enfrentando esse problema, algum imóvel deve estar parado, algum lugar ali está criando e não precisa de muito tempo. O mosquito no verão agora, para ir de ovo até adulto, são 7 dias. Aí, em 7 dias, onde ele botou o ovo, já está saindo adultos que vão se reproduzir e vão começar tudo novamente. A desinsetização, os inseticidas, eles podem colaborar com isso, mas eles não se deve colocar toda a esperança neles, porque outras medidas, como por exemplo o mosquito transgênico, né? E esse mosquito transgênico foi experimentado com sucesso em Piracicaba, foi feito em alguns bairros da cidade, não deram sequência a esse trabalho por uma questão talvez política, talvez ali, mas que não teve base científica, não teve base nos resultados, porque os resultados apresentados eram bons. O trabalho com mosquito transgênico faz uma inundação de mosquito no ambiente, isso causa um pequeno incômodo inicial, porque aqueles mosquitos ficam voando e ninguém sabe quem é o mosquito do bem, quem é o do mal, né? Só que a partir de alguns meses de trabalho, eles começam a perceber que os mosquitos não estão picando, porque aqueles que são liberados são machos e o que pica é só a fêmea, né? Então começam a perceber que está havendo um resultado, né? Hoje em Indaiatuba continua esse mesmo trabalho que existiu em Piracicaba e que ainda está numa fase final, mas não está havendo liberação de mosquito mais na cidade, está havendo só um controle com algumas armadilhas para saber a população, o que está acontecendo nos locais que foram tratados, né? Então vamos tentar dar um pouco de alívio para quem tiver o problema na sua casa ou na sua empresa,
Mosquitos da dengue estão voando durante o dia, ele voa baixinho, até 1 metro de altura, ele pica durante o dia. Então essa é a característica do Aedes aegypti, do mosquito da dengue. Ele tem as patinhas meio rajadinhas, mas é mais fácil identificar pelo comportamento, né? Voando e picando durante o dia. Desinsetização periódica pode ajudar, porém, às vezes aqueles aparelhinhos que vão na tomada, que liberam uma quantidade pequena de inseticida no ar, a menos que tenha uma pessoa muito alérgica no ambiente, aquilo lá pode aliviar a presença do mosquito, deixar o ambiente ventilado, porque não se deve colocar aquele aparelhinho na tomada e fechar totalmente o ambiente, então deixa circulando o ar ali. Fazer um pente fino no seu imóvel e nos imóveis vizinhos, com companhia, com a colaboração de vizinhos. Se acha alguma lâmina d'água, algum espaço embaixo de balanças de caminhão, onde a água da chuva pode ficar parando e ali ele está criando. Geralmente esse lugar da criação vai estar próximo onde tem a maior concentração dos mosquitos. Se eles estão aparecendo com muita frequência num determinado depósito, num almoxarifado ou num quartinho dos fundos, ou próximo à churrasqueira e à piscina, é porque ali deve ter uma água que não está recebendo o tratamento adequado, não está circulando adequadamente. Então, tratar a piscina com regularidade, senão aquela água vai se tornar uma água própria para o mosquito, né? O cloro ajuda a eliminar também, tanto na piscina quanto em pequenos ralos pela casa. Telinhas nos ralos ajudam a evitar que o mosquito vá pousar lá dentro e colocar seus ovos. Então, essas são as medidas. Inseticidas em spray, nós recomendamos evitar, porque o inseticida em spray ele tem ali um gás de botijão para que haja uma propagação daquele inseticida. Ele tem inseticidas ali dentro que são pouco tóxicos para o ser humano, porém dessa forma, se houver uma inalação daquela névoa tóxica ali, a intoxicação via pulmão é muito rápida. Então é importante, às vezes, preferir um inseticida líquido que se aplica com um pulverizadorzinho, com uma pequena máscara no rosto, ou chamar propriamente a empresa para fazer a desinsetização quando a situação estiver muito crítica, sem esquecer dessas outras medidas que vão auxiliar também. E a gente nunca vai falar em 100% de controle, porque é um inseto voador, é um inseto que vem de fora para dentro, nem aqueles que não são voadores a gente consegue dar 100%, mas nós vamos poder gerar um conforto cada vez maior, uma quantidade menor do inseto presente no ambiente, e um conforto maior para aqueles que convivem naquele local.